Boa noite a todos. Mais um vídeo sendo gravado. De antemão, eu peço para que os ouvintes não me julguem pelo título, porque para alguns o título pode ser um pouco áspero. A política e a religião é dominada por Satanás. Eu sei que esse título para muitos pode ser muito estranho, mas eu peço que, para que, se vocês tiverem um pouco de paciência, ouça esse vídeo. Por que esse título? Por que eu trouxe esse tema? A política e a religião é dominada por Satanás. Primeiro eu vou começar com a política. No capítulo 2 de Mateus, fala sobre os magos do Oriente. Aqueles 3 magos que foram visitar Jesus quando Jesus havia nascido. Esses magos, eles tinham conhecimento da profecia acerca do nascimento de Jesus, e que esses magos seriam guiados pela estrela. Então, veja o que acontece. No capítulo 2 de Mateus, no versículo 1, eu vou ler até o versículo 3. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Quando eu falei que eu iria começar com a política, observe que no tempo de Jesus, quem reinava era Herodes, era o rei Herodes. Mas quando os magos chegaram a entrar em Jerusalém, eles deram satisfação ao rei. A mesma coisa é quando um turista vai para um outro país, alguma coisa assim, eles têm que se apresentar, porque não se pode, é tudo legalizado. Então a mesma coisa aconteceu aqui com esses magos, que quando eles chegaram em Jerusalém, então eles se apresentaram ao rei Herodes, e os magos perguntaram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Veja só, Herodes, ele tinha um conhecimento de que quem era o rei era ele. Naquele tempo do nascimento de Jesus, havia só ele era o rei. Mas quando os magos disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque Herodes, ele é que era o rei dos judeus. Então, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Por que o rei não gostou? Por que o rei não aceitou esse impacto de antemão? Porque o poder estava na mão de Herodes. Herodes era quem dominava. Então,
Quando os magos disse que queria ter um encontro com o rei dos judeus, Herodes não aceitou isso. Por quê? Porque ele era que era o único rei dos judeus. Agora, por que esse impacto? Por que Herodes ele sofreu esse impacto? Ele não aceitou isso. Porque o segredo está no interesse do poder, aquele interesse desordenado. Herodes era que tinha um domínio. Ele era o rei. É óbvio que ele não queria compartilhar o seu poder com outros reis. Com outros reis ou com outro rei. De forma nenhuma. Veja o interesse. É assim a política. A política é isso. O que domina a política é o interesse desordenado. É a ambição pelo poder. E o que se envolve mais nisso é o dinheiro. O dinheiro é que é a chave. É a chave central. É o dinheiro. E aonde se envolve, aonde se infiltra o interesse desordenado, o interesse exacerbado, o interesse em todos os seus sentidos, Deus não está nisso. Deus não está nessas coisas. Por isso que eu coloquei o tema dessa forma. Porque aonde existe esses interesses sem limite, Deus não está nessas coisas. É óbvio que o reinado mundial, é óbvio que o reinado mundial foi estabelecido por Deus, mas só que os homens se distorceram, se desviaram do caminho, por conta da ambição desordenada. Por isso que eu digo que a religião é dominada, a política é dominada por Satanás. Porque aonde existem esses tipos de interesse desordenado, Deus não está nisso. Por isso que o rei Herodes aqui, ele não aceitou. Quando os magos disseram, olha, nós viemos visitar o rei que nasceu, o rei dos judeus. E aí ele, foi um impacto, foi uma notícia, uma notícia absurda no ouvido do rei Herodes. Por quê? Porque ele não ia aceitar um negócio desse, compartilhar o seu poder, o seu domínio com o outro. Então é isso o que domina a política. Por isso que muitos, eu vejo muitos aí triste com os noticiários que passam na televisão, Jornal Nacional, acerca da política. Eu sei que tem muitos que estão decepcionados com essa politicagem que nós vimos, mas é exatamente isso que eu estou falando. Satanás é quem está no domínio. Isso aí. Então aqui o rei não aceitou esse tipo de notícia. Por quê? Porque ele era o dominador, ele era quem dominava. Ele era que era o tampa de crucio. Então, quem está lá na política, quem está no poder, eles querem sempre avançar. Quanto mais poder, mais poder, mais poder, mais interesse, mais interesse. Por isso que eu digo, Deus não está nessas coisas. Falamos também da religião. Eu estou falando da política e da religião, mas não é só eu que falo. Tem muitos aí que, se vocês procurarem fazer pesquisa, vocês vão ver que não é só eu que falo da religião e da política. Mas alguém pode dizer assim, mas você falou que também a religião é dominada por Satanás.
Pois eu digo a vocês que sim, porque não existe diferença entre a religião e a política por conta justamente desse interesse do poder, desse domínio. E a chave central de tudo isso aí é o dinheiro que está no meio. Veja o que Tiago diz acerca da religião. Eu vou falar agora sobre a religião. Falei um pouco sobre a política. E alguém pode me achar estranho por eu dizer que a religião também é dominada por Satanás. Observe o que Tiago diz acerca da religião. Versículo 26 do capítulo 1 da carta de Tiago, 26 e 27, Tiago diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Observe. Tiago aqui não está falando no plural de várias religiões, porque existem várias religiões. Mas ele está falando de uma religião para com Deus. Ou seja, existe uma religião que essa religião ela tem vínculo com Deus. Veja o que ele diz no versículo 27. A religião pura, ele está falando de uma pureza, daquilo que não tem, de que não tem mancha, de que não tem sujeira. Está falando de uma coisa pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tuas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Agora eu pergunto, essas religiões que é movida por esses interesses, posição social, por domínio, por poderio, elas não estão em corrupção, não? Porque Tiago diz que tem que se guardar da corrupção do mundo, dessas imundícias que há no mundo. E qual é que são imundícia é essa? É exatamente acerca desses interesses que eu estava falando anteriormente acerca da política. Por isso que eu estou igualando aqui uma coisa com a outra, a política e a religião. Quando eu estou falando de religião, eu estou falando desse cristianismo falso, desse evangelismo, dessa cristandade falsa. Porque o que mais você vê são igrejas evangélicas totalmente dominadas pelo dinheiro. É exatamente isso que eu estou dizendo. A grande massa dessas igrejas são todas dominadas por interesses, por posição, por dinheiro, por bens materiais e por aí vai, etc. Então a religião se enquadra nessas coisas. E essa religião ela não é pura. Então, Tiago está dizendo que as visitas aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, nos seus sofrimentos. Existem realmente religiões que têm esses vínculos aqui de dar atenção, caridade, ajuda. Mas ninguém sabe o que existe por trás dessas coisas. Porque o que é mais pesado é o final, quando Tiago diz: e guardar-se da corrupção do mundo. Porque religião só existe uma, e é essa religião de Tiago. Então, quando eu falo dessas igrejas que é movida pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, essas igrejas e esses tipos de religião é dominada por Satanás, porque Deus não está aí. De forma nenhuma Deus não está nessas igrejas, Deus não está nessa religião.
Deus não está nesses ensinos aonde existem esses interesses exacerbados, esses interesses sem limite, essa ambição, essa ganância pelo domínio. Deus não está nessas coisas. Deus é amor, Deus é simplicidade, Deus é humildade. Deus é aquele que ensina o seu povo a se contentar com aquilo que eles conseguem. Mas não com esses que se esforçam, enganando o povo, para cada vez se tornar mais poderosos às custas da sociedade. Porque a sociedade é dominada. Porque a política domina a sociedade. Porque é ele que é eles lá que está no controle. Então ele que domina a sociedade. A sociedade se ilude por certas eloquências falsas dessas políticas que existem por aí. O povo é dominado por eles, pelas suas falácias, pelas suas linguagens, e terminam se precipitando quando eles são eleitos. A mesma coisa é na religião. Cada um que procure apresentar a palavra de Deus da melhor maneira possível, mas o povo não sabe que por trás eles são filhos do diabo e é dominado por Satanás. Porque aonde existem esses interesses desordenados, esses interesses absurdos, sem limite, Deus não está aí. Eu vou dar um exemplo. Uma certa vez eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz, ele era dono de várias lojas. Ele também tinha galpões. E eu fiquei muito triste com uma coisa que ele me falou. Vou falar esse assunto que é para dar complementação ao assunto que eu estou falando. E ele disse que eu estava conversando com ele, nessa conversa entrou o assunto da palavra de Deus, né? Entrou um pouco sobre a palavra. A gente falou um pouco sobre a palavra, mas foi uma coisa rápida. E ele disse que ficou revoltado com o povo evangélico em si, ele falou, porque ele não era evangélico. Na época que eu conversei com ele, ele não era evangélico. Então, ele disse assim: ó, irmão, eu acho muito interessante, eu procuro respeitar tal, mas eu não procuro me envolver nisso aí. Aí, na hora da conversa, ele disse assim: porque eu tenho lojas. Aí foi quando ele começou a falar: eu tenho galpões, e tem um galpões que está vazio, mas está lá com placa de aluga. E chegou um pastor da Universal, do Reino de Deus, e ele perguntou quanto que era o galpão para alugar, e ele foi, aí eu disse a ele o valor, e ele foi e alugou tudo. E com 3 meses depois, ele entregou o galpão de volta. E eu perguntei a ele o que foi que houve. E o interessante foi a resposta que o pastor disse. Disse que o dinheiro que estava rolando lá era muito pouco. O povo estava muito amarrado para dar o dinheiro. Veja que coisa interessante. Se você que é pastor se mete a fazer uma coisa, então você tem que se garantir. Tudo bem que a igreja ela deve ajudar, mas o que ele achou interessante foi a intenção verbal, a maneira como ele falou. Disse que o povo estava amarrado, ou seja, ele estava com interesse, não era de ensinar a palavra de Deus ao povo naquele galpão. O interesse dele era o dinheiro do povo. Ele estava interessado era no dinheiro do povo. Foi isso que o dono da loja conseguiu identificar na maneira dele falar. Então observe que a grande maioria, acredito eu que 90%, ou até mais, a intenção dele é exatamente esses interesses, essa ambição pelo poder e pelo dinheiro, pelas coisas materiais.
Por isso que eu digo que Deus não está nessa religião. Por isso que eu digo que tanto a política como a religião nos tempos de hoje, e já desde aquele tempo, porque esse assunto que eu estou abordando hoje nesse vídeo, tanto naquele tempo como hoje, tudo sempre foi nessa mesma linha. Sempre foi assim. Por isso que eu digo que Satanás está por trás disso. Porque uma certa vez Jesus disse aos discípulos: olha, de graça vos dou, de graça também vocês devem dar. Então aquilo que vocês receberam de graça, vocês também devem dar de graça. Mas a gente não vê isso hoje. A gente sempre vê as coisas tudo em troca, tudo é em troca. Quando se faz uma coisa, é sempre em troca. E estou falando isso dentro da religião. É tudo sempre em troca. Aí pegam alguns versículos da Bíblia para defender a ideia do dízimo, da oferta, que isso tudo se acabou, isso não existe mais. O dízimo e a oferta foi abolido por Jesus na cruz do Calvário. Eu falei, tem vídeos meus que eu falei sobre isso. Então ele usa esses versículos, esses assuntos da Bíblia, e começa a engodar, botar coisas, heresias na cabeça da pessoa, distorcendo o sentido do texto. E obrigando o povo, e induzindo o povo, ao povo praticarem, fazerem essas práticas, enchendo o bolso deles, a conta bancária deles. Por isso que aí você vê milhares e milhares de pregadores cada vez mais poderosos e ricos. Agora isso tanto dentro da religião como dentro da política. Por isso que eu digo a vocês, aonde existem esses interesses desordenados, esses interesses exacerbados, esses interesses sem limite, Deus não está aí, mas Satanás está por trás de todas essas coisas aí. Eu sei que pode ser árduo, pode ser duro o que eu estou falando, mas eu estou falando a realidade das coisas que está acontecendo aí. Se fizer uma pesquisa a milhares e milhares de pessoas acerca da política, você vai ver estatisticamente a resposta que eles vão dar em relação a essa política de hoje. Eu acredito que a grande massa vai falar negativamente. Mas também, se for falar da religião, eles também vão dizer. Vai apontar certas coisas, muitas coisas acerca do que está acontecendo dentro das igrejas e tal. Então vejo que uma coisa está junto da outra. Então, eu espero não ter sido muito duro em relação a esse tema de hoje. Mas eu vejo muitos falarem da política e também falarem da religião, mas não chegam a uma observação final, que é Satanás por trás dessas coisas. Porque Deus não está envolvido nisso aí não. Dessa forma não. E que eu espero que vocês procurem entender o que eu falei. E até um outro próximo vídeo. E boa noite para todos.